Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. O tema da primeira palestra dessa noite, irmãos, ele é baseado no livro do Dr. John Payne, Projetos Puritanos. Cleary deve estar traduzindo. Então, o objetivo é que esse livro saia em julho, até o simpósio, se Deus quiser. E então ele tem, é um material simples, objetivo, mas muito esclarecedor, né? Na nossa cultura, na nossa realidade de igreja evangélica brasileira, sem dúvida alguma, esse livro será uma grande bênção, né? Pela praticidade, pelos aspectos teológicos, bíblicos, que ele estabelece o conceito do culto. Então, eu vou me valer de 3 tópicos do assunto total do livro, não é? Que é exatamente o ponto que o prefeito Manuel colocou na palestra, que é o culto bíblico, o culto pactual ou dialogal e o culto bíblico, certo? Existem outros aspectos que ele coloca, mas eu vou me deter nesses 3 aqui para tratar com vocês nessa noite. A razão fundamental para Deus libertar Israel do cativeiro, ou até mesmo antes, para Deus criar o homem. Quando Deus cria o homem, ele diz a Escritura Sagrada que ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Entenda que ser criado à imagem e à semelhança de Deus, que é uma característica exclusiva do homem, nem animal, nenhuma outra criatura nessa vida, não é? Anjos, homem, certo? Mas nenhuma outra criatura nessa terra teria essa descrição de que a Bíblia descreve o homem. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Essa expressão, ela aponta então para vários aspectos no caráter da criação. Um deles, que é o nosso tópico, aponta para o caráter da comunicação, não é? Por exemplo, nós somos informados na Escritura que Deus conhece todas as coisas antes que cheguem nos nossos lábios. Nós não precisamos falar nada, Deus sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim Deus nos ordena orar. Não é? Por que eu devo orar se Deus já sabe de todas as coisas? Independentemente da construção teológica que se faça em cima de tais questões, a principal delas é: Deus criou o homem para que ele articule as palavras em direção a Deus. Isto é, que o homem se comunique com Deus. Ora, você imagina o homem caído depois do pecado, Deus pergunta a Adão: onde estás, Adão? Então não imagina você que Deus não soubesse onde Adão estava, mas assim como nós somos chamados a orar, Adão foi chamado a responder uma pergunta clara que Deus já sabia. Deus criou o homem para que ele fale, para que ele se comunique, para que ele articule, para que ele tenha comunhão com ele. Foi esse o fim da criação. E isso então implica que esse homem, ele tem na sua natureza, criada por Deus, o caráter de adoração, culto, comunhão com Ele. Isso é tão claro, irmãos, que a Escritura descreve a quebra, a entrada do pecado, a quebra do pacto das obras, como a ruptura e o afastamento do homem da presença de Deus. O homem sai da presença de Deus. Isso é tão claro que o homem foi expulso da presença de Deus,
não é? E esse homem expulso da presença de Deus passa então agora a andar segundo os seus próprios pensamentos. Mas esse homem ainda vai adorar, esse homem ainda pensará em redenção, mas segundo agora os seus próprios pensamentos. Daí algumas similaridades nas religiões, mas diferenças profundas entre elas. Deus se revela ao homem como Deus triuno, nós vamos ver isso. E como Deus triuno, ele então redime esse homem que ele havia criado para que ele restabeleça a comunhão com ele. E ele então o adore. Ora, perceba que isso é descrito numa das figuras, não é, dos momentos históricos mais importantes da história do Antigo Testamento, que é a libertação do cativeiro egípcio. Que, em linhas gerais, a libertação do cativeiro egípcio é a restauração e a promessa sendo cumprida de que o homem entraria no paraíso que ele foi expulso. Então a terra prometida é o retorno ao paraíso que ele foi expulso. E esse homem, então, quando ele é liberto pelo Senhor, é feita uma promessa a ele, que ele vai adorar o Senhor no deserto. Ora, a promessa foi feita em forma de um aviso a Faraó: deixa o meu povo ir, para que no deserto me adore. Deixa o meu povo ir, para que no deserto ele me adore. Essa expressão bíblica, ela encontra um ápice nessa revelação, quando Deus fala as seguintes palavras a Moisés. Ele dá alguns sinais que comprovam que Moisés é aquele que foi chamado por Deus. Mas um acontecerá. Ele diz: e nós nos encontraremos aqui, no Monte Sinai. E uma prova de que você foi chamado por mim é que eu vou me encontrar contigo aqui no Monte Sinai. Vocês vão dar a volta e eu vou encontrar vocês aqui. Nós sabemos muito bem que esse encontro se deu no capítulo 19 do livro de Êxodo. Se deu quando pela primeira vez Israel ouviu a voz de Deus e não se agradou, porque temeu a Deus. Trovões, raios e relâmpagos. Então eles disseram: fala Moisés a nós, mas não deixe Deus falar conosco, porque senão nós morreremos. Ali foi um encontro. Perceba que esse encontro com o Senhor, essa aproximação com o Senhor, não é? Ela é a descrição daquilo que aconteceu no Éden. Eles foram expulsos, agora eles vão se encontrar com o Senhor. E no capítulo 19, ele usa essa expressão para descrever isso, de Êxodo. Ele diz, quando diz o Senhor a Moisés: tira o povo da tenda, para que se encontre comigo. E Moisés então tira o povo da tenda para se encontrar com o Senhor. Veja a expressão, para se encontrar com ele. Porque Deus havia marcado o encontro com ele, dizendo: você vai, mas eu vou me encontrar contigo aqui, no Monte Sinai. Vocês vão se encontrar comigo aqui. E naquele encontro marcado pelo Senhor, e que para que se cumprisse, Deus liberta o povo e caminha e leva esse povo pelo deserto até o Monte Sinai. E ali o Senhor fala com eles por meio da sua palavra. E o povo teme a voz do Senhor. Aquela estrutura, como nós já sabemos, é a estrutura do tabernáculo, porque o tabernáculo, em essência, é o Monte Sinai portátil. O tabernáculo é o Monte Sinai portátil, especificamente assim. O pé do monte, o meio do monte e o topo do monte. Como o tabernáculo dividido em 3 partes. O pé do monte o povo não podia encostar. Quem tocasse nele seria flechado e morreria. Ninguém poderia se aproximar. Ao meio do monte sobe 2 personagens que nós vamos falar sobre ele amanhã à noite, se Deus quiser. Nadab e Abiú, Moisés, Josué e os 70 anciãos. Ele sobe até o meio do monte. Mas o topo do monte
somente Moisés pôde entrar. Exatamente no Santo dos Santos, a divisão do tabernáculo. E aí o Senhor ordena, porque esse é o encontro. Daí a linguagem usada para a tenda, a tenda da congregação. Isto é, onde eles se congregam diante de Moisés para falar, para ouvir ao Senhor. Deus os congrega ali para falar. E é interessante que, quando a primeira vez se fala nisso, lá no livro de Levítico, no capítulo 1, diz: então Deus falou da tenda da congregação, onde eles estavam reunidos para ouvir o Senhor. Ora, o culto é fundamental, porque Deus liberta esse povo para que eles adorem ao Senhor. Deus destrói os inimigos. Deus destrói os inimigos para que eles se encontrem com Ele no deserto. E foi exatamente essa a importância que o culto é dado na Escritura Sagrada. Nós fomos libertos dos nossos inimigos, o pecado, o diabo e o mundo, pela obra de Cristo. E Deus nos transformou em adoradores do único e verdadeiro Deus. Essa importância que a Escritura dá. E a Escritura descreve isso com essa beleza. É importante entender que, sendo tão importante assim, alguns princípios fundamentais nós podemos então estabelecer. Como nós podemos adorar o Senhor? Como eu sei a maneira certa de adorá-lo ou de cultuá-lo? Como eu devo fazer? Como eu devo praticar o culto? Isso é importante nas palavras específicas, não é? E aqui eu quero citar as palavras específicas de Jeremiah Burroughs, que falará melhor quando formos buscar o assunto de Nadab e Abiú, amanhã à noite, se Deus quiser. Mas ele tem um tópico aqui que me chama muita atenção. Ele diz assim, vou tentar traduzir para vocês ao pé da letra. Ele diz assim: agora Deus escreveu a lei natural da adoração nos nossos corações. Deus escreveu a lei natural da adoração nos nossos corações. Então, como nós devemos amar? Nós devemos amar a Deus, ele diz. Nós devemos temer a Deus, isso é natural do nosso coração. Nós devemos fazer isso. Confiar em Deus, orar a Deus, pedir a Deus. Está lá, foi escrito nos nossos corações. Ele chama isso de lei natural. Mas adiante ele fala: entretanto, existem outras coisas na adoração a Deus de que não estão escritas nos nossos corações. E essas coisas dependem da vontade de Deus, revelada na sua palavra. Essas coisas, elas dependem da vontade revelada de Deus. Thomas Boston, comentando os 10 mandamentos, diz assim: a razão pela qual o primeiro mandamento é tão enxuto e o segundo mandamento tão explicado é porque é natural, porque até mesmo a criação fala que existe um único Deus e que esse Deus é o Criador do universo, que fala da divindade dele, como Paulo aos Romanos descreve. Mas a criação não diz como nós devemos adorar esse Deus que criou os céus e a terra. Por isso, então, Thomas Boston adiante fala: o segundo mandamento mostra exatamente essa distinção. Nós não sabemos como adorar, então o segundo mandamento é detalhado. Como eu devo fazer, o que eu não devo fazer, quais as promessas envolvidas nesse mandamento. E por que isso é importante para mim? Exatamente, mais ou menos, vamos pensar como Thomas Boston, Jeremiah Burroughs escreve assim também. Existem coisas que não estão naturalmente diante de nós. Elas precisam ser reveladas. Elas dependem da revelação da vontade de Deus, que está escrita na sua palavra. Não depende do nosso coração. Nesse sentido, nós podemos pensar, à luz da Escritura Sagrada,
que a primeira característica da adoração, ora, Deus então nos libertou para nos transformar em adoradores do único e verdadeiro Deus. Não apenas Ele nos libertou, mas Ele disse como nós devemos adorá-lo. Como nós devemos adorá-lo. E aqui, o primeiro aspecto é o culto bíblico é fundamental. Se não for baseado nas Escrituras Sagradas, certamente nós teremos dificuldade de imaginar que o culto que nós prestamos a Deus, ele é um culto verdadeiro. Quem garante que o que nós estamos praticando foi revelado pelo Senhor? Isso é conhecido dentro da estrutura da fé reformada, principalmente nos nossos padrões de Westminster, o que se chama de princípio regulador do culto. Não é? O princípio regulador do culto. Amanhã à noite, se Deus quiser, no texto específico, nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o que significa, não é, fazer aquilo que Deus ordena e o que significa não seguir o princípio que muitos seguem. Deus não proíbe, logo podemos fazer. Mas o princípio é fazer aquilo que Ele ordena. Mas perceba que eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, não é? No livro de Levítico, capítulo 10, nós vamos voltar a esse texto com detalhe, mas eu queria me deter apenas algumas informações importantes aqui para esse primeiro ponto. Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Eles trouxeram aquilo que não foi ordenado. Veja, a base e o princípio que ele estabelece é: ele foi condenado porque fez aquilo que não foi ordenado pelo Senhor, não foi revelado por ele ao homem. Isso nos faz compreender, irmãos, com base no princípio regulador, não é? Que os cristãos não devem fazer nada na adoração, exceto aquilo que foi prescrito e ordenado nas Sagradas Escrituras. Esse princípio, ele deve seguir a nossa linha de prática de adoração. Porque senão, você vai compreender exatamente o que acontece com todas as igrejas que seguem um padrão diferente desse. Toda vez que você volta à igreja, tem algo novo acrescentado ao culto. E a igreja que segue um padrão bíblico, você não vai encontrar novidade no culto. Você vai encontrar os mesmos padrões estabelecidos, buscando ser praticado com fervor e temor e reverência a Deus, mas buscando fazer as mesmas coisas que foram ordenadas por Ele. Porque se não for assim, nós estaremos abrindo a porta da igreja para práticas de culto que necessariamente você não tem uma proibição, mas você não tem uma ordem para praticá-la. Se não tem uma ordem para praticá-la, nós não devemos fazê-lo. Nós não devemos fazê-lo. No livro, por favor, o texto específico de Êxodo, no capítulo 20, abra sua Bíblia comigo, por favor. Êxodo capítulo 20. E aqui citando John Payne, ele diz, citando Calvino, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós devemos ter cuidado em não seguir o nosso coração simplesmente na adoração. Nós devemos seguir o que foi revelado por Deus. Veja, Êxodo 20, versículo 4 em diante, diz assim as Sagradas Escrituras: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que é Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. Existe aqui uma ordem. Essa não é a maneira de adorar. Mas por que a maneira de adorar ela é influenciada pelo princípio de que há um só Deus? É óbvio que quando ele fala, você não deve adorar outro a não ser o Deus verdadeiro, não terás outros deuses diante de mim. Esse Deus, ele é aquele revelado na Escritura. E Deus é Espírito. Veja que essa é a essência do ser de Deus, ele é Espírito. Ora, se Deus não for Espírito, ele não pode ser trinitariano, ou trinitário. Se Deus não for Espírito, ele não pode alimentar a nossa própria alma. Veja, a nossa alma só tem satisfação porque ele é preenchida por aquilo que ele é. Ele é Espírito e a nossa alma é satisfeita nele. Veja, tudo que existe fora, todo bem, toda riqueza é incapaz de satisfazer a nossa vida. Tudo aquilo que nós possuímos, que nós temos, que nós usamos, não satisfaz. Mas Deus satisfaz. Porque é adequado, nós somos criados nesse princípio. Nós somos alma também. E ele é espírito. Veja que esse é um princípio tão claro na adoração, que quando o Senhor Jesus Cristo, falando da mulher samaritana, afirma com as seguintes palavras: Deus é espírito, e os seus adoradores, veja, ele imediatamente pula para o que ele é, para o modo como ele tem que ser adorado. É por isso que nós não podemos adorá-lo por meio de imagem, porque é contra a sua natureza. Tem muitos pecados cometidos aqui na idolatria, mas o principal é contrário à natureza dele. Veja, a Escritura revela quem é Deus e nos ensina como adorar de acordo com a natureza de Deus. Nós não podemos fazer imagem de escultura. Nós não podemos criar um Deus segundo a nossa própria imaginação. Nesse princípio, o segundo mandamento nos ajuda de maneira clara a entender que o primeiro mandamento afirma: há um só Deus para ser adorado. E o segundo mandamento, como adorar esse único Deus, que se revela na Escritura dessa maneira, o Deus que é Espírito eterno, infinito e imutável. O segundo mandamento diz qual a maneira adequada de adorar esse Deus. Veja, porque quando nós sabemos quem ele é, a Escritura nos diz quem ele é, ela imediatamente nos diz como nós podemos adorá-lo de modo adequado. De maneira que não venhamos a quebrar a sua lei, nem a ferir a sua natureza. A ordem foi estabelecida. Quando então você adora um ídolo, você está fazendo primeiro aquilo que Deus não ordenou, que ele condena de modo muito claro, certo? E segundo, você acaba transformando o Deus verdadeiro no ídolo. Porque o Deus verdadeiro, de modo nenhum, pode ser adorado dessa forma. Por isso que a quebra do segundo mandamento, em última instância, ela fere o ser de Deus. Porque se o ser de Deus propõe um modo de culto, o modo de culto diz quem é o Deus que nós adoramos. Ora, se nós adoramos por meio de ídolos, o nosso Deus já não é mais o único e verdadeiro Deus, que é Espírito. Haverá uma mudança imediata nesse princípio. O culto a Deus é bíblico e ele é feito segundo as ordenanças de Deus. O princípio regulador do culto, ele mostra de modo muito sério a fidelidade da palavra de Deus, tá certo? E o engano do coração do homem. O princípio regulador do culto estabelece exatamente esse princípio. A palavra de Deus é fiel e o homem tem um coração enganoso. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus, como ela é ordenada. Dessa maneira, certo, nós podemos ter
Um princípio muito claro segundo a Escritura Sagrada. O modo que Deus deseja e deve ser adorado, Ele revelou na sua palavra. Por quê? Porque condiz com a sua natureza. Aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é. Fora disso, nós estaremos quebrando a lei do Senhor. Vamos pensar em algumas coisas importantes, irmãos. Quando nós pensamos, por exemplo, né, alguns argumentos que as pessoas utilizam comumente. Comumente, elas utilizam esse argumento. Práticas como, por exemplo, nós temos grupo de louvor na igreja, porque tem levitas. Veja, a Bíblia fala que tem levitas. Logo, nós temos levitas na igreja. Não é bíblico? Aí, eita, é mesmo. Você percebe que você usou argumento bíblico, não é verdade? Hermeneuticamente falacioso, mas está na Bíblia. Então nós temos que corrigir essa questão. Não é necessariamente o que está na Bíblia. Não é? Nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto. Mas tudo que é praticado no culto tem que estar na Bíblia. Esse é um princípio fundamental. Nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado no culto. Mas tudo que é praticado no culto tem que estar na Bíblia. Nós temos que partir dessa premissa. O que significa isso, então? Significa dizer que uma verdade, ela tem que ser completa. Você não pode pegar uma verdade no meio do caminho. Ora, existem verdades que elas são ensinadas no Antigo Testamento, mas que elas continuarão sendo ensinadas no Novo Testamento, mas com uma metodologia diferente. Porque aquele sistema terminou. Ora, por que nós não derramamos mais sangue no culto? Porque uma vez por todas Cristo derramou o seu sangue. Então todo o sistema sacrificial foi abolido. Por que então que nós não temos mais levitas no culto? Mesmo estando na Bíblia os levitas. Porque agora nós temos o livre acesso a Deus e a congregação toda pode cantar. E nós vamos perder esse privilégio. Para que alguns cantem em nosso lugar, nós perdemos o privilégio de entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado e nós temos acesso a Deus. Veja, nós todos cantamos hoje. Lá alguns podiam nos representar no santuário. Agora todos nós podemos entrar na presença de Deus em Cristo. O que foi que mudou? O sistema. Mas a verdade da adoração não mudou. Nós continuamos adorando ao Senhor. Mas não mais por meio de levitas. Então, quando nós pensamos nisso, não é, nós estamos pensando que existem verdades, e aí argumentos de alguns que dizem o que nós fazemos no culto é bíblico, mas não se sustenta na revelação. É algo que passou, é algo passageiro no processo da revelação. E se é passageiro, se não era final, eu tenho que entender isso na Escritura. Porque senão, veja, por que Paulo, escrevendo aos Gálatas, pega a circuncisão que foi ordenada em Gênesis 17 e que foi motivo da quase morte de Moisés quando saiu para libertar o povo do Egito, porque não circuncidou seus filhos? Porque Paulo se volta então para a igreja e diz: aquele que se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De onde Paulo tirou isso da cabeça dele? Você percebe que uma verdade fundamental, o princípio permanece. A circuncisão é um aspecto externo de uma obra interna. Agora é o batismo. Eu não posso mais derramar sangue como o princípio da antiga aliança, porque o sangue do Cordeiro anulou e cancelou todo o derramamento de sangue com prática de adoração e de sacramento na igreja do Senhor. Nem tudo, veja, a circuncisão é bíblica. Mas se eu não entender a transição ou a transitoriedade desses elementos, eu vou dizer, está vendo, eu faço isso no culto e é bíblico, está lá no versículo tal. Não é? Eu fundamento na Bíblia uma prática que não posso mais substanciá-la na Escritura.
Então, quando nós falamos isso, o culto é bíblico, ele tem que ser interpretado corretamente, a hermenêutica correta da Escritura. E a melhor hermenêutica não é a minha, não. O melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Essa é uma máxima da Reforma. O melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Quem faz isso é a própria Bíblia. Você vai ver como essas verdades fluem no texto. E como elas são transformadas. E porque eu sou desautorizado a praticar aquilo que era autorizado lá no Antigo Testamento. É como alguém diz assim, ora pastor, veja bem, eu não entendo porque vocês são contra fazer imagem, se Deus mandou fazer imagem. Já viu isso, não? Esse é um argumento que se usa também. Bem, são vários argumentos contra esse tipo de argumento, mas alguns pontuais. Comece o primeiro. Imagine o seguinte, a pessoa usar esse argumento. Deus diz, não matarás. Ele mandou matar uma cidade inteira, até crianças de colo. Veja, Deus quebrou o mandamento dele. Deus não quebra o mandamento porque ele é dono da vida. Sabe por que você não pode tirar a vida? Porque não é sua. Mas a vida é de Deus. Ele ordena, ele tira, ele dá. É dele a vida. Então Deus nunca quebra o mandamento. Quer ver outra coisa? Não furtarás. Deus me tirou isso. Não, Deus nunca vai roubar nada de ninguém. Tudo é dele. Deus vai roubar o que de você? A tua vida pertence a ele, a tua casa, a tua família, os teus bens, tudo é dele. Como é que ele rouba alguma coisa de alguém? Então, nesse princípio, imagina você, Deus falando, não farás para ti mais de escultura. Ele diz, então agora eu vou quebrar a lei. Deus é autônomo, não existe esse princípio. É óbvio que quando Deus ordena isso, e Calvino vai então explicar de uma maneira interessante, ele diz assim, olha, até essas coisas, está lá na Instituta, no livro 1, ele diz, até essas coisas que são usadas pelos papistas com o objetivo de condenar a nossa prática de não ter ídolos na adoração, até mesmo esses anjos que estão no Santo dos Santos, estão fechados por cortina e o homem não pode ver. Para que claramente se indique, não tem o fim de adoração. Ora, Deus mandou, por exemplo, fazer uma serpente de bronze, e quem olhasse para ela era curado. Quando começaram a adorar, ele mandou destruí-la. Imagens que o Novo Testamento vai dar uso coerente dela. João, capítulo 3 diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também Cristo foi levantado no madeiro, todo aquele que olhar para ele será salvo. Veja, é esse o uso do elemento, não é outro uso. Qualquer outro uso que você faça para essas coisas é pecaminoso, porque não foi ordenado, nem autorizado por interpretação ou por prática alguma da igreja. É bíblico. O culto precisa ser bíblico. Precisa ser hermeneuticamente orientado. E precisa ser interpretado no todo da revelação, para que verdades isoladas não sirvam de argumento para práticas equivocadas no culto público dos nossos dias. Esses são os cuidados que nós devemos ter. Porque nós, veja, aí é uma coisa horrível que tem acontecido, né? Eu diria horrível assim, entenda, talvez um exagero da minha parte, mas é uma coisa ruim que está acontecendo nos nossos dias, é a redefinição dos termos. É porque você tem visto isso no nosso meio. As pessoas que não têm tradição reformada estão se apoderando desses termos. E estão redesenhando, redefinindo tudo. Então, você pega o pacto, entrega na mão de uma pessoa que não tem a tradição reformada, ele vai já transformar essa doutrina em outra coisa. Ele vai fazer um dragão de 7 cabeças. Que em uma cabeça dela fala alguma coisa, tem alguma coisa a ver conosco. Outras cabeças têm nada a ver. E isso acontece também com respeito ao princípio regulador do culto. Pessoal, veja, eu faço o que está na Bíblia. Mas não uso a interpretação correta para praticar as coisas que estão na Bíblia. E eu não tenho autorização da parte de Deus para fazê-lo em hipótese alguma. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo rapidamente, só para esse ponto nós passarmos. Hebreus capítulo 12, por favor. Hebreus capítulo 12. Eu vou voltar a esse texto amanhã com mais detalhe, mas deixa eu citar apenas uma parte do versículo, do capítulo 12. No versículo 27 diz assim: Ora, Hebreus 12, 27. Ora, esta palavra
ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Veja, aquilo que é abalado e as coisas que não se abalam, as coisas que são mexidas e as coisas que não se mexem, as coisas que são movidas e as coisas que não se movem, para que fique claro que apenas as coisas não abaladas permanecerão, as abaladas sairão. Circuncisão, cordeiro, sacrifício pascal, profecia, todo sistema sacrificial como um todo, todas essas práticas, sistema dos levitas, sacerdotes, profetas naquela estrutura da antiga aliança, todas aquelas estruturas eram abaladas, porque apontavam para algo que não mudaria. E na nova aliança, é assim que elas se revelam. Daí nós não podemos simplesmente usar um versículo para garantir que aquilo que nós praticamos é bíblico. Eu preciso fazer essa comparação. É algo que foi abalado e mudado, ou é algo que permanece até hoje? Se permanece, é bíblico, nós devemos praticar, sem dúvida alguma. Segundo ponto, irmãos, segundo ponto do nosso princípio. Primeiro, o culto ele é bíblico. Segundo, ele é dialogal ou pactual, né? Dialogal ou pactual. Interessante que quando Deus liberta, voltando ao texto principal lá de Êxodo 19, quando Deus se encontra com o povo lá no Monte Sinai e fala com o povo, e o povo então responde ao Senhor. Isso vai implicar de modo muito claro que Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, a sua imagem e semelhança, para que ele pudesse ter comunhão, interação com o homem. E o homem se aparta de Deus, e Deus então vai restaurar essa comunhão por meio da redenção. E nessa comunhão haverá então o retorno desse diálogo. Deus precisa que o homem articule as palavras com ele, que ele fale com ele, que ele se expresse com ele, e responda à sua voz. E responda à sua voz. Eu não quero estabelecer a liturgia da nossa igreja como um padrão para todo mundo. Por favor, não entenda isso. Eu não quero... isso soaria arrogante da minha parte. Mas eu quero usar como um exemplo para que vocês possam entender o que é que eu estou falando, tá certo? Do que é que ao que eu me refiro. A liturgia, ela precisa descrever um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus fala e a igreja responde. Isso vai afetar muitos conceitos. Por exemplo, um culto reformado não é muito participativo. Ele só é participativo porque todos participam. Porque o que nós fazemos é responder a Deus aquilo que Ele falou conosco. Veja, Deus diz... Nós lemos a Escritura, nós vamos ler, o pastor Kenneth vai falar sobre esse tema que é extraordinário, a Santa Convocação. Nós começamos o culto lendo um texto dizendo, essa é a Santa Convocação. Vinde, adoremos ao Senhor. O povo do Senhor, venha, adore ao seu Deus. Então, é lido um texto que chama a igreja à adoração. A igreja vem adorar ao Senhor. Lembrem-se, Deus marcou encontro conosco. Isso é uma verdade que repetidamente falamos isso aqui. Deus nos libertou e marcou encontro conosco. E nós saímos da nossa casa porque Deus marcou encontro conosco. E nós estamos aqui para ouvi-lo e para responder à sua voz. E ele então chama o seu povo à adoração. Vinde, adoremos ao Senhor. Aí nós respondemos como? Orando ao Senhor. Oração de adoração e invocação. E a igreja então, de pé, canta louvores ao Senhor em resposta à Santa Convocação. Então, o hino é uma resposta a Deus. Venha, me adore. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos orar uma oração, fazer uma oração de adoração e vamos cantar um hino de adoração a Ele, em resposta ao chamado.
Aí vem a segunda parte. Ele vem e fala conosco de novo. É isso que eu exijo de ti. Então nós lemos a lei de Deus em qualquer parte da Escritura. Êxodo 20, Deuteronômio 5. Em qualquer parte da Escritura nós vamos ler a Escritura Sagrada, a sua lei. A lei lida, ela nos constrange. Porque o Senhor nos chama ao arrependimento. Porque quando a sua lei é lida, o nosso pecado é revelado. A sua santidade é manifestada e o nosso pecado é revelado. Como nós respondemos? Oração de confissão. Nós respondemos ao Senhor com oração de confissão. Depois da oração de confissão, então, nós cantamos ao Senhor um hino, ou melhor, desculpa, nós lemos a Escritura, que ele determina, por meio do seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados. Então os nossos pecados foram perdoados. Aí nós fazemos a segunda oração, como resposta a essa verdade, uma oração de gratidão a Deus e de súplica a Ele. Essa oração, ao final dela, a igreja se coloca de pé e lê as Escrituras Sagradas como um todo. Veja, a lei foi lida, pecado confessado, a oração de confissão. A Escritura foi lida, o perdão foi revelado, oração de gratidão. A igreja se levanta para ler a palavra de Deus. Então, dominicalmente, pela manhã, se lê um texto do Antigo Testamento. À noite, na liturgia da noite, se lê um texto do Novo Testamento. Capítulos inteiros. Nós já praticamente estamos terminando o Novo Testamento. Não é? Já terminamos Hebreus, já entramos para o fim. Certo? Nós estamos chegando no fim. Desde o início da igreja, todo domingo um capítulo. No culto à noite. Isso é no culto à noite. No culto pela manhã, nós lemos um texto do Antigo Testamento. Estamos lendo Josué agora, já temos todo o Pentateuco lido, agora estamos lendo Josué. Uma vez que a igreja termina de ler, em pé, nós cantamos um hino que se chama Hino de Preparação. Porque Deus vai falar conosco por meio da pregação. Então nós cantamos um hino onde nós exaltamos a palavra de Deus, exaltamos ao nosso Deus que fala com o seu povo. E então vem a pregação da palavra. Na pregação da palavra, após a pregação, canta-se mais um hino. Chama-se hino de resposta. O que é esse hino de resposta? Canta-se a verdade crida e pregada naquela manhã. Então a pregação é anunciada e a igreja canta essa verdade em adoração ao Senhor. Veja, todo culto é construído dentro de uma estrutura de diálogo, porque nossa relação com Deus é pactual. E Ele nos fez de tal maneira que a nossa comunhão, a articulação da linguagem, o ouvir e o falar é parte fundamental do culto a Ele. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós não vamos perguntar, não tem participação especial na igreja? Eu acho que a igreja de vocês, ela não tem muita participação. As pessoas falam participação é porque não tem um solo, né? Mas elas não entendem que a participação agora o culto ao nosso Deus é um diálogo pactual, em que o Senhor fala com o seu povo e o seu povo responde à sua voz. Todo domingo, todo tempo, é exatamente assim que fazemos. Os cristãos adoram a Deus dessa forma. Eles ecoam de modo muito claro a verdade de Deus. Uma verdade que está entre o céu e a terra. Isto é, entre Deus e o seu povo. É o momento em que o céu e a terra dialogam. É o momento em que o céu e a terra dialogam. Deus fala e o seu povo aqui na terra responde. Deus fala dos céus e o seu povo aqui na terra responde. Esse princípio, quando ele não é esquecido, irmãos, ele acaba completamente com esse conceito de cooperação
participação especial ou coisa dessa natureza no culto ao nosso Deus. Nesse aspecto, certamente, nós precisamos retomar isso urgentemente nas nossas igrejas. Ora, uma prática, um culto assim, irmãos, ele é estranho nos nossos dias. Porque as pessoas que têm esse conceito equivocado, elas pensam que a participação é o fato de alguém vir à frente fazer alguma apresentação especial na igreja. Esse é o princípio que as pessoas têm. Tornei amiga de uma pessoa que eu não sei exatamente quem é, eu me arrependi da brincadeira. Não é? Eu olhei e vi que era uma pessoa crente e tal, no Facebook, essas coisas. E era uma cantora evangélica. Ela mandou, pastor, eu sou cantora, e mandou, eu faço apresentações em igrejas presbiterianas por aí, e meu CD é esse, eu queria, se o senhor abrir o espaço, eu gostaria de cantar aí na sua igreja. Né? Realmente não se entendeu muita coisa. Não se entendeu muita coisa. Certamente, o culto ao Senhor é um privilégio da congregação que o Senhor libertou e marcou encontro com essa congregação para falar com ela e ela responder a Ele. Com toda reverência e com todo temor. Primeiro princípio, o culto ao Senhor tem que ser bíblico. Segundo princípio, o culto ao Senhor é um culto dialogal, pactual. Em terceiro lugar, o culto ao Senhor é um culto trinitariano. Quando nós falamos um culto trinitariano, irmãos, né, é importante nós termos essa consciência. Principalmente quando nós começamos a falar, por exemplo, esse é um ponto fundamental da pregação, né? A pregação é cristocêntrica. Quando nós começamos a congregação, um membro da nossa igreja não está aqui conosco mais, é muito querido nosso. Ele me fez uma lista de perguntas, eu achei extraordinária. Para ver se ele realmente poderia nos ajudar no trabalho, ele fez uma lista de perguntas. E nós saímos para conversar sobre as perguntas. E uma delas que me chamou a atenção foi essa. Onde está Cristo na sua pregação? Porque a preocupação é, a sua pregação é cristocêntrica? E quando as pessoas ouvem falar, bem, só fala Cristo, mas e o Pai e o Espírito Santo? Não se prega? Não se fala sobre ele? Esse é outro equívoco que se comete muito quando se fala em mensagem cristocêntrica. Não é? Eu já falei isso com alguns irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 1, verso de 1 a 4. Veja como o apóstolo Paulo define evangelho. E aí nós vamos entender. Romanos, capítulo 1, versos 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Veja, o evangelho é de Deus. Quando a Bíblia fala Deus, né, na maioria das vezes, não nesse caso específico, quando ela fala Deus, ela não está falando do Pai. Porque de um modo geral nós pensamos assim, quando fala Deus se pensa na primeira pessoa da Trindade. Né? Porque a nossa mente não é treinada dentro do conceito da Trindade. Esse é um aspecto interessante. Por isso o culto trinitariano, além de tudo, ele é educativo. Ele instrui os membros a pensar corretamente sobre o ser de Deus. Mas quando se fala Deus, as pessoas pensam no Pai, primeira pessoa da Trindade. Deus é a divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, quando a palavra Deus aparece, você tem que entender, de modo geral, que está se referindo à Trindade Santa. Porque só há um Deus que subsiste em três pessoas. Então, quando ele fala Deus, ele fala no singular, não fala Deus, porque não existem três deuses, só existe um Deus.
e nós pensamos na Trindade. Nesse caso, ele não corrobora esse texto com o que nós estamos falando por uma razão. Porque a sequência do texto deixa claro que o Deus aqui é Pai. Veja, o Evangelho de Deus. Então não é Evangelho de Cristo, é Evangelho de Deus. O qual foi por Deus, verso 2, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja, é o Evangelho de Deus que foi anunciado quando? Pelos profetas do Antigo Testamento nas Sagradas Escrituras. Então, eu tenho o Evangelho de Deus desde quando? Desde o Antigo Testamento. Segundo ponto importante. Agora, terceiro ponto, verso 3. Qual é o conteúdo desse Evangelho de Deus anunciado pelos profetas? Verso 3. Com respeito a seu filho. Se aqui é filho, então Deus é o Pai, ok? Então, o Evangelho de Deus que trata acerca do seu filho. Então, filho de Deus é Deus. Ele está falando, ele descreve que o Evangelho anunciado pelos profetas fala de Cristo, primeiramente, com a sua natureza inicial, essencial. Ele é Deus. Mas vem a sequência do verso 3. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja, Paulo então descreveu o Evangelho de Deus que foi anunciado no Antigo Testamento pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Qual o conteúdo desse Evangelho? Fala acerca do Filho de Deus, que segundo a carne vem da descendência de Davi. Ele é homem e ele é Deus perfeito. Verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade. Veja, a nossa Bíblia atualizada é a única Bíblia que coloca a palavra Espírito com letra minúscula. Todas as outras Bíblias colocam letra maiúscula. Aqui é a referência ao Espírito Santo. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, o que é pregar o Evangelho? É o Evangelho de Deus, que é anunciado desde o Antigo Testamento, cujo conteúdo é tratar do Filho de Deus, cuja descendência histórica ele vem de Davi, e que foi declarado com poder Filho de Deus na ressurreição dos mortos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. A pregação cristocêntrica, ela é trinitariana. Nós não confundimos cristomonismo com cristocentrismo. Uma mensagem cristocêntrica é a Trindade, porque, diz João, Cristo é a revelação de Deus, João 1,18. 1,14 a 18, você vai encontrar Jesus Cristo, especificamente o 18, vai dizer, Jesus Cristo é a revelação de Deus. E a palavra revelação ali é exegese, isto é, Jesus é a exegese do Pai. O Evangelho de Deus, anunciado na antiga aliança, cujo conteúdo desse Evangelho é o Filho sobre o Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi. E foi declarado com poder pelo Espírito Santo na ressurreição dos mortos. A mensagem é trinitariana. Isso nos ajuda a compreender, não é, e a fugir, não é, primeiro, de alguns conceitos muito equivocados que nós temos. Por exemplo, o pentecostalismo entende que essa onda que nós vivemos é a época do Espírito Santo. A época de Jesus passou, agora é a época do Espírito Santo. Então, o foco agora é no poder do Espírito Santo. Mal lembram ele, ou eles não conseguem compreender aquilo que o próprio Cristo disse. Que o Espírito Santo falaria aquilo que ouviu da parte dele, porque ele o glorificaria. Assim como o próprio Filho revela o Pai, o Espírito de Deus revela o Filho de Deus. John Stott resume mais ou menos assim, dizendo: o Espírito de Deus revela Cristo ao pecador, isto é, salvação, e o Espírito Santo forma Cristo no pecador, isto é, santificação. Ele revela Cristo ao pecador,
e ele forma o Cristo no pecador. Ele santifica, ele faz o homem à imagem do Filho de Deus. O culto bíblico, ele é trinitariano. Não existe uma ênfase numa pessoa da Trindade, porque nós cremos num único Deus, que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo. Nas palavras, não é? E aqui eu quero citar aqui textualmente as palavras de John Payne sobre esse assunto. Ele diz assim: como na leitura sistemática e na pregação sistemática da palavra de Deus nós podemos ser trinitarianos? Ele diz: quando nós lemos e pregamos todo o conselho de Deus no culto público, os atos redentivos e criativos do Pai, do Filho e do Espírito Santo serão consistentemente estabelecidos. Consistentemente estabelecidos. Segundo, quando nós confessamos os nossos pecados e nós temos a certeza do perdão, veja, na liturgia, confessamos o pecado, depois Deus perdoa os nossos pecados, a certeza do perdão, ele diz, quando executamos bem esses princípios, esses dois elementos litúrgicos nos lembram a congregação da santidade de Deus, do sacrifício propiciatório de Cristo, do seu Filho, e do poder santificador do Espírito Santo. Quando nós falamos da confissão de pecado e na certeza do perdão. Ainda ele diz, quando nós cantamos os salmos e os hinos, no Cântico dos Salmos e hinos, outra coisa extraordinária que a nossa igreja tem descoberto, o prazer de cantar os salmos, de cantar as escrituras sagradas, com alegria, por sinal, com alegria. Porque é o único cântico que nós temos certeza que não tem erro. Os outros a gente fica meio sem saber exatamente se tem erro ou não. Mas esse é o único que nós temos certeza que não tem erro, porque é inspirado. Porque é inspirado. E ele diz assim, quando nós cantamos os hinos e os salmos, ele diz, cantamos do saltério ou de um hino, ou de um inário. E a congregação vai expressar amor e devoção às três pessoas da Santíssima Trindade. Porque quando você canta a palavra, a Trindade é revelada, porque a Escritura revela a Trindade. Não tenha dúvida disso. A confissão de fé. Na liturgia da noite nós lemos os credos, nós lemos uma confissão, nós lemos alguma confissão irmã nossa, o catecismo de Heidelberg, não é? Nós lemos textos como a nossa confissão de fé também, o nosso catecismo, nós lemos isso no culto, na liturgia da noite. Ele diz, olha, quando fazemos isso, e os credos nos ajudam a entender, certo? Acerca de como na história da igreja, eles pensavam a doutrina de maneira trinitariana. Como eles pensavam, veja o credo apostólico, Pai, Filho, Espírito Santo. O credo niceno, a pessoa de Cristo. É extraordinário, você é lembrado constantemente de que essa é a fé da igreja. E que nós não somos testemunho de Jeová, que nós não somos nenhuma outra seita. Nós cremos historicamente com os nossos pais nas mesmas verdades. Ainda ele diz, a oração pastoral, essa é uma coisa que nós temos descoberto aqui também, tem sido uma grande bênção, pelo menos na minha perspectiva. A oração pastoral, que a gente chama, lá nos Estados Unidos eles chamam de oração longa, não é? Mas é a oração pastoral, a oração em que a igreja do Senhor ora, exaltando ao Senhor. E aí nessa oração pastoral, é importante que didaticamente, na oração seja estabelecido a verdade da Trindade, a obra da Trindade, a verdade da Trindade, para que a igreja possa encontrar a maneira correta de adorar segundo as Escrituras Sagradas. E veja como o culto termina. O culto termina trinitariano. O amor de Deus. Não é isso?
a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo. Não só termina trinitariano, ele começa trinitariano, ele é trinitariano, e a nossa mente precisa ter consciência disso. E certamente nós podemos adorar a Deus com toda a convicção do nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos ajude nesses dias que começam, nessas palestras que começam agora, a pensar o culto dessa forma. O que Ele requer de nós tem que ser ordenado na sua palavra, e nós vamos praticar com reverência e temor. Nós vamos praticar o culto ao Senhor, dialogal, pactual, e a igreja vai aprender a participar do culto e ouvir ao Senhor. E nós vamos adorar a Deus, ao Deus triuno, como se revela na Escritura, exaltando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus vivo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.